Bora, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui toda a repercussão, né? Todas as polêmicas que teve nesse jogo aí envolvendo o Atlético Paranaense e o Flamengo, que na minha opinião o Flamengo merecia a vitória, tá bom? Por todos os problemas, salto e tudo mais, mas o Flamengo jogou bem, foi intenso, marcou pressão, teve chances mais claras do que o Atlético Paranaense, teve mais domínio de bola, teve mais domínio durante o jogo, tá bom? Fez um bom jogo. E ainda teve todas essas polêmicas com o Daronco, né? Era pra ter sido, foi afastado da Conmebol, aí a CBF vai colocar ele novamente. Uma dor de cabeça grande, né? Teve polêmica de arbitragem, teve polêmica. O pênalti eu nem discuto, né? Colocou a mão na bola. A gente até percebe que foi um pouco intencional o jogador do Atlético, né? Em relação ao lance, mas independente disso, como é bola na mão é pênalti, tem que ser marcado. Mas em relação ao impedimento de Gabigol, a gente achou até um pouco estranho, né? Um pouco duvidoso aquela marcação da traçamento ali entre as linhas, mas sem mimimi, tá bom? O Flamengo merecia ganhar, mas pelo menos saiu com um resultado positivo do Curitiba, com todos os problemas, né? Com todos os intempéries ocorridos com o time. E aí estamos bem no campeonato. A diferença agora é de um ponto pro Botafogo, né? Que ganhou ontem do Grêmio e assumiu a liderança, mas tem muito rodada aí pra frente, tá bom? Se é novo por aqui, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais da ESPN Brasil, link na descrição. Sei que houve muita reclamação e as mensagens vão chegar, evidentemente, porque eu vou falar isso, do pessoal do Atlético dizendo o jogo só terminaria no momento em que o Flamengo empatasse. Eu não entendi muito bem qual que era... É porque o Daronco dá um acréscimo até 53 e depois ele levanta a placa de mais um minuto de acréscimo e o gol sai ali. É por isso a reclamação. Só aqui pra gente reclamar dessas coisas, que o árbitro dá um minuto a mais num jogo que teve, como sempre tem todos os jogos aqui, paralisação. O Cuca invadiu o gramado. Porque assim, a gente precisa parar de tratar o futebol brasileiro como basquete. É disso que eu tô falando. O dia que a gente quiser que o jogo acabe redondo no momento que o árbitro falou, a gente põe aquele cronômetro lá, com contagem regressiva, vai começar a rolar um chutão do meio campo para tentar... E o acréscimo, ele quer dizer tempo mínimo. Isso, o acréscimo é tempo... Essa reclamação, assim, aí que tá. A gente adora arbitragem num nível, né? Porque querer levar esse jogo, a discussão deste jogo para arbitragem é um absurdo tão grande. Você tem tanta coisa legal no jogo, você tá falando de um jogo... O jogo foi ótimo. De times que brigavam pela liderança do Campeonato Brasileiro. Justificaram essa posição. E nos lances capitais, a arbitragem acertou, com VAR ou sem VAR, que foi a anulação do gol do Gabigol e o pênalti marcado do Davi Luiz, né? A anulação do gol do Gabigol, eu confesso que no primeiro momento eu falei, é porque a gente tá tão acostumado a ver o goleiro atrás da linha da bola. Era o Thiago Heleno o último homem. Exatamente. Agora, eu acho assim, eu tô de acordo com a avaliação do Zupac sobre o Flamengo ter sido melhor na maior parte do jogo, talvez o Atlético tenha tido lances agudos ali, em que poderia também ter resolvido a partida, mas para mim foi jogo até para empate de maneira geral, olhando para o que aconteceu de um lado do outro, e acho que assim, a questão dos 10 desfalques para o Flamengo, nesse caso, conta demais. Lógico. O que eu quero dizer? Assim, o Flamengo tem, com todos os desfalques, ele tem Gabigol, ele tem Luiz Araújo, ele tem Gerson, ele tem Bruno Henrique, ele tem um elenco absurdo, de um nível absurdo. Com todo respeito, se ele for jogar contra o Cuiabá, os 10 desfalques não podem muito ser utilizados como argumentação para não conseguir vencer adversários que são muito, mas muito inferiores. Só que a gente está falando de uma equipe que é fortíssima, que jogando no seu estádio cria dificuldades para qualquer um, que é um time que estava brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro. Então, nesse contexto, você jogar sem 10 jogadores e, convenhamos, sem os seus melhores jogadores, porque não estamos nem falando daqueles desfalques... Mas eu discordo de você. Daqueles desfalques sobre... Sobre os desfalques não fazerem falta, porque quando você não tem jogadores... você tem um nível de enfrentamento que você tenha que ser superior a equipes que não têm o mesmo investimento e nível técnico. Porque você começa a fazer muitos improvisos e a ter muitos meninos. A gente fica com uma sensação de que, por ter o elenco que tem, quando está completo, o Flamengo vai ser superior mesmo assim, que eu acho que agora não procede. Você olha o banco, só tem opções com experiência no ataque. Sim, acho que isso não vale para o jogo passado, por exemplo, que era um jogo com 10 desfalques. O jogo com 10 desfalques, o Flamengo tinha no banco... Eram 8, né, no jogo passado. Bruno e Luiz Araújo. O ataque não se aplica, mas o resto do time, sim. Então, assim, eu acho que o Léo Ortiz, de novo, um dos melhores jogadores em campo. Então, sentiu musculatura, se machucou. Mas o que eu quero dizer aí eu tô falando, quer dizer, eu tô exaltando o resultado do Flamengo contra o Atlético Paranaense, mas eu acho, aí minha opinião, que, de fato, tendo o elenco que tem, os jogadores que tem, Gabigol, Bruno Henrique, Luiz Araújo, caras que a gente pode dizer hoje que não são titulares do Flamengo,
contra as equipes mais fracas do Campeonato Brasileiro, eu nem acho que os 10 desfalques podem ser utilizados para dizer não deu para ganhar do Cuiabá, não deu para ganhar do Atlético Goianiense, não deu para ganhar do Juventude. Aí eu discordo porque a diferença técnica ela é enorme, é abissal. Só que você pegou o meio de campo e... lateral esquerdo, que é zagueiro, você levar um meio de campo, você levar o meio de campo todo de uma equipe embora, faz diferença. Faz diferença. Não, mas assim, de novo, eu não estou falando que não faz diferença. Perdoe aí o interrompimento, mas é uma palhaçada, né? O cara tendencioso, a gente conhece como é que é a mídia paulista. Bom, infelizmente, sempre vai tentar depreciar, tentar desmerecer um pouco a questão do time do Flamengo. E isso até enche o saco às vezes, tá bom? E não só ele, tem um ou outro aí também que faz parte, né, da SPN, que sempre tenta depreciar, degredir, tirar um pouco, né, a questão da vitória merecida do Flamengo, ou o empate e tudo mais, tá bom? Mas sempre é assim. Mas ela é gigantesca. Assim, eu tô falando que depende do enfrentamento. A estrutura do Flamengo tá ali. O Pulgar tá machucado, mas assim, estaria jogando se tivesse. O Pulgar tá convocado, o Alan tá machucado. O Pulgar, o Igor Jesus tá machucado. Arrascaeta, eu digo, a hora que você leva este meio de campo embora, é outro time. Sim, aqui no meio de campo é outro time. É outra maneira de você se organizar. Por mais que venha o Gerson, aí o que fez o Tite hoje? Deixa o Gerson jogar aqui por dentro, que para onde ele veio jogar, o Luiz Araújo abriu. No jogo passado deu super certo. Mas a mudança é muito grande. Assim, quando você leva 3. Eu não estou discutindo isso, tá, assim, gente? O banco é muito bom, mas assim, você não tem no meio de campo o nível de substituição que sobe para o ataque. Nenhum. É Gabigol, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Nem substituição, você não tem nem para escalar. Tem um zagueiro para jogar ali. E na defesa, tem zagueiro jogando de volante, tem zagueiro jogando de lateral. E não é uma invenção pura, são adaptações. Não, são adaptações de jogadores que hoje já fizeram essas funções. O Léo Ortiz, sim. Tem essa capacidade. Não, obviamente não é o melhor, não é o ideal. E aí também não dá para pensar que um time que cedeu seus melhores jogadores para diversas seleções vai ficar isento de lesões por 7, 8 rodadas. Não vai ficar. Já não está, né? Teve gente que se machucou. Talvez o seu melhor jogador, que era o Cebolinha. Houve lesões no jogo contra o Vasco, que foi o último com o elenco completo. Sim. Também contra o Grêmio no meio da semana. E hoje tem jogador com problema muscular. Porque com menos jogadores disponíveis e o número de jogos igual, a tendência é que quem está disponível seja utilizado até desgastar a ponto de lesão. E é bom lembrar. A gente vai ver muitas lesões. A gente assim, já está falando de 2 rodadas. A Copa América não começou. Não começou. Você vê o Inter. O Inter não consegue jogar. O Inter já tinha dificuldades. Rodadas, né? O Inter foi um time esfacelado para a Copa América e não consegue jogar. É o Uruguai. Em 2 jogos muito ruins, o Inter perdeu todo mundo também. Aí, só para não perder a oportunidade, aí é uma questão que o Flamengo também deve. Flamengo, o Inter, todos eles, né? Assim, me surpreende o fato deles assistirem a isso no futebol brasileiro calados, porque o futebol fica muito mais caro. Porque assim, olha o Inter, as contratações que o Inter fez. Né? Os jogadores que vão embora e são super importantes. Assim, o custo disso para o internacional. Aí você pode perder por jogos que justamente essa sequência sem esses jogadores podem limitar seu andamento no campeonato. Não ficou nem calado, só que ele gritou na hora errada, né? Tardiamente. Não, fica calado, Dani, porque não faz nada para mudar. Sim, desse ponto de vista, faz nada pra... levaram... Só reclamar não adianta. A reclamação não serve para nada. O que existe é a ação. Chegar e falar assim, ô seu Edinaldo, seguinte, essa situação não dá mais, precisamos sentar para conversar. Nenhum clube brasileiro faz isso. Aí o futebol fica muito mais caro, porque você contrata esse festival de jogadores e o teu meio de campo é levado para a Copa América e você tem uma sequência de jogos para fazer. Sim. E você não sabe como eles vão voltar de lá. Se você vai poder usar no dia seguinte. E vamos lembrar que vai ser pior do que era já, e os clubes já deveriam saber disso, mas vai ser pior do que era, porque além da Copa América, as 2 datas FIFA que a gente não teria jogos, teremos jogos agora. Então assim, vai voltar a acontecer depois da Copa América no segundo semestre em 2 oportunidades. Vocês sabem quais são os 2 próximos adversários do Flamengo na tabela? Bahia e Fluminense. Bom, um confronto direto. E não é o Fluminense. Né? Não, é o Bahia. E um clássico com o adversário num momento terrível. É clássico, mas
O Fluminense também não vive Tá. o melhor momento. Ladeira Não, é abaixo. quase assim. É claro que não tem nada a ver, porque o Fluminense é o campeão sul-americano, tem um elenco forte, tá, mas do ponto de vista de fase, a gente falou muito do São Paulo e Corinthians hoje, a gente está falando quase da mesma coisa, porque estamos falando de um Fluminense na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e de um Flamengo vivendo um grande momento, né? Porque acho que o empate de hoje, por todo o contexto que a gente falou, foi de novo um belo resultado. O Bahia foi buscar o empate, né? Tá lá, 2 a 0 Falou pro em confronto Criciúma. direto justamente por isso. Elemento da campanha que o Bahia faz, se mantendo entre os melhores, se mantendo através do rendimento, tal qual o Botafogo, tal qual o próprio Flamengo, se mantendo jogando muito bem. É isso aí, galera. Vocês viram, né? Infelizmente, tem repórteres, tem comentaristas desse tipo aí, infelizmente. Sempre tenta degredir, tenta diminuir a importância do jogo do Flamengo, né? Não é de agora que a gente vê isso. Não só ele, mas tem outros programas também por aí. Placar TV também, a gente vê lá um ou dois lá tentando, né, fazer isso. Tem lá na Arena SBT também. Infelizmente é assim, né? A mídia paulista sempre tenta... o Flamengo incomoda muita gente, né? A gente sabe disso. Até pelo poder, pela sua grandeza. Isso que torna o Flamengo maior, tá bom? Essa força aí inesperada tenta sempre derrubar o Flamengo e torna sempre ele mais forte, tá bom? Em relação ao jogo, né, na minha opinião, tá bom? O Flamengo merecia ganhar, não tem nenhum clubismo aqui, teve mais chances claras, teve mais domínio de jogo, teve mais intensidade, apesar das polêmicas né, que teve durante o jogo, né, a gente já sabe, até já projetava isso, já imaginava isso pela escalação do Daronco. Lembre-se que ele foi afastado pela Conmebol, depois de algumas polêmicas na Libertadores, foi afastado, aí a CBF vai e coloca ele para um jogo importante desse tipo, né, um jogo desse nível. E pra piorar, ainda tem a cara de pau do Fernandinho, passou o jogo todinho machucando os jogadores do Flamengo, batendo, só faltou levar pra casa, né? Fez de tudo dentro do jogo, não tomou nem foi repreendido, nem tomou cartão amarelo, não tomou nada. Ainda tem a coragem quando acaba o jogo de reclamar da arbitragem, né? A cara de pau do Fernandinho, do Atlético Paranaense, tá bom? Mas apesar de tudo isso, né? Apesar de todos os problemas, de todos os intempéries, e todos os obstáculos aí, desfalque, lesão, convocação e tudo mais, o Flamengo consegue ser ainda competitivo, né? Isso que torna um pouco inspirador, torna um pouco, assim, esperançoso, né, para esse time, para o restante da temporada, tá bom? Eu espero que dentro do Bahia o Flamengo faça um bom jogo, né? Consiga a vitória, que é muito importante, até para poder retornar à liderança, dependendo do resultado lá do Botafogo. É um jogo muito difícil, mas também vamos ter o retorno do Cebolinha, a gente tem que ver também a questão do Alan e do... Tem outro também, o Ailton Lucas, né? Que tá fazendo muita falta. Apesar até do Léo Pereira dando conta do recado, né? Tanto ele como o Léo Ortiz. Mas a gente sabe que falta um jogador as características dele, até para dar profundidade, para dar mais opções ali de cruzamento, né? De passe na última linha ali. E a gente espera que ele volte o mais rápido possível, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like e se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais, Brasil. O link vai estar na descrição.